Olá, hoje estamos à conversa com a Patrícia Cardoso, uma amiga de longa data, que é gestora comercial, verdade, Patrícia? Verdade, Rita. Queres-nos falar um bocadinho daquilo que fazes? Então, eu trabalho numa sociedade financeira de crédito de habitação, fazemos crédito de habitação apenas. Estamos há 20 anos em Portugal, há 30 em Espanha, a nossa casa-mãe é Espanha, e somos especialistas naquilo, só fazemos crédito de habitação, não há créditos pessoais, não há nada, só mesmo aquilo. E já estou lá há 17 anos, quase, ou melhor, agora já não é bem, mas pronto, mudou um bocadinho. Já passei por vários departamentos, comecei por dar apoio aos comerciais, inicialmente, foi para o departamento que eu entrei. Depois passei pela área das cobranças, uma área complicada, sem dúvida, mas onde se aprende muito, efetivamente, a lidar com pessoas e tem que se ter assim algum estofo para aguentar aquilo, porque tínhamos casos de pessoas que nós dizíamos, entrega a casa e que não nos preocupavam, mas havia outros que não, com crianças e era difícil. Mas foi muito giro, foram 6 anos quase naquela área. Depois achei que, como era formada em contabilidade, que era a contabilidade que eu queria e que aquilo ia ser ótimo para a minha vida, porque trabalhava com eles também na parte da entrega das casas e então achava que era aquilo que eu queria, que aquilo ia ser a maravilha da minha vida e foram 3 anos terríveis. Eu disse, não, chega, eu não quero isto na minha vida, não fui feita para isto, não, isto para mim não dá. E pronto, e voltei para a área comercial, onde tinha estado logo no início, mas desta vez a sério mesmo. Ok. Olha, então diz-me uma coisa, como é que tu chegaste à PNL e às conversas com a PNL? O que é que te trouxe até aqui? Bom, então, o que me trouxe cá foi um acontecimento marcante, efetivamente, na minha vida. Eu não sabia o que era a PNL, estava completamente às escuras no que era. Quando este acontecimento se deu, em 2018, em março de 2018, o meu marido falou nas conversas com PNL, na PNL e nas conversas com PNL da Tita, e eu fui investigar um bocadinho para perceber um bocadinho o que era na internet e por aí fora. Então, em 2018, deu-se a morte do meu pai. O meu pai faleceu. E foi de facto uma coisa que mexeu muito, muito comigo. Eu já te conhecia há algum tempo, para as pessoas que não sabem, já te conhecia há algum tempo, o Miguel também, meu marido, e ele viu uma publicação tua que tinha a ver com conversas com PNL e com PNL, e com a morte do meu pai achou que faria todo o sentido, mais uma coisa para me tirar do buraco muito fundo onde eu estava. Meu pai faleceu em março, eu em julho, agosto, por aí comecei a ter consultas num psicólogo, porque efetivamente eu não estava a conseguir sair dali. Eu queria, mas não conseguia, sozinha, percebi que não ia conseguir. O Miguel, felizmente, atento, também percebeu, como também te conhecia, acabou por falar contigo. E para perceber o que era, o que não era, e então, ao fim de alguns meses de psicólogo, eu tenho todo o respeito pela profissão, como é óbvio, e acredito que sim, que para algumas pessoas aquilo faça sentido. Para mim, chegou uma altura que não estava a fazer, porque eles estavam-me a encaminhar, estavam-me a fazer viver coisas que eu não queria voltar a viver, da minha vida e coisas que eu não queria voltar a mexer. Miguel falou contigo, apresentou as conversas com o PNL e vim cá parar. E lá vieste tu. E que expectativas é que tu trazias naquela altura? Se é que trazias, não é? Na altura eu queria ferramentas, queria coisas que me tirassem do sítio onde eu estava. Exatamente. Portanto, eu estava disposta a experimentar tudo. E o que aconteceu, Patrícia? Tudo o que viesse, eu estava disposta a experimentar. É assim, para mim a PNL, eu não consigo explicar a ninguém quais foram as mudanças em mim. Eu não consigo, que as noto, que toda a gente à minha volta as notou. Sim, toda a gente notou, inclusive os meus filhos.
Mas eu não consigo, se me perguntarem o que é que tu fizeste de concreto, eu não sei. Eu acho que vivi a PNL, vivi aquilo. A PNL é muito experiencial, não é? Nós fazemos e de repente as coisas mas sem começam a dar nomes acontecer. às coisas. Eu acabei por não dar nomes às coisas. Claro que tudo, as técnicas têm nomes, tudo tem nomes. Mas eu não dava nome às coisas. Se me perguntares ainda hoje, o que é que tu fazes de PNL nos dias de hoje? Só há uma coisa que eu te consigo dizer que faço e que tenho a certeza que faço, mas acredito que faça todas elas para viver a minha vida hoje em dia, que são as âncoras. Âncoras, para mim, a minha maior âncora é a música, sem dúvida nenhuma. E quando eu começo a perceber que estou a ir ali para um sítio que eu não quero... Vamos lá. Música para cima, vamos embora. E sim, sem dúvida nenhuma que me trouxe tudo para a minha vida neste momento. Me trouxe alegria, me trouxe vontade de viver novamente, vontade de arriscar. Sabes que eu do lado de cá, eu tenho um dia marcante no teu processo, porque eu recordo-me que nas nossas aulas, não é, das conversas com PNL, tu entraste e recordo-me bem como é que vinhas, não é? Que acabaste de nos relatar e de facto estavas num processo complexo e eu lembro-me de uma aula em particular em que ao fim de mês e meio, 2 meses talvez, sensivelmente, tu foste capaz de falar do teu pai calma e tranquilamente e no final tu sozinha conseguiste olhar exatamente para isso e dizer eu não estava a ser capaz de falar sobre ele até agora. Sim. O que é que aconteceu exatamente neste capítulo? Há coisas capítulo? ainda hoje que eu não sou capaz. Custa-me imenso, custa-me horror de olhar para uma fotografia do meu pai. Mas sim, falo dele com tranquilidade hoje em dia. Passo muito tempo na casa que ele nos deixou em Santarém. Neste momento estamos a fazer obras para pôr tudo mais bonito ainda do que aquilo que ele nos deixou. E sim, e consigo efetivamente falar. Lá está, trouxe-me calma, trouxe-me tranquilidade, trouxe-me aceitação, se calhar. Acho que posso utilizar esta palavra, porque às vezes nós perguntamos, mas porquê? Porquê eu? Porquê é que eu tenho que passar por isto? Porquê é que isto acontece? Mas é a lei da vida, ninguém fica cá. Exatamente, é o que mais certo temos, não é? Exatamente, infelizmente, ou felizmente, ou seja o que for, porque eu quero acreditar que não acaba ali, que alguma coisa depois há de acontecer. E de facto fez-me ver a vida de outra maneira, fez-me aceitar efetivamente a morte do meu pai, porque é assim, é a lei da vida. E depois procurar aquilo que trazia, tudo trouxe de melhor, ou melhor, tudo o que a vida nos traz, alguma coisa de bom tem que se tirar dali, como esta história da pandemia agora. Ai, que horror, que desgraça, e agora o que é que vamos fazer? Há sempre uma perspectiva para a qual nós podemos olhar e que nos traz alguma coisa tentar positiva. Tirar o que de bom as coisas da vida nos trazem. Sim, é complicado, trouxe-nos muitas mudanças, tivemos que mudar muita coisa na nossa vida. Mas eu olho para isto, ok, o que é que nos trouxe de bom? Olha, mas diz-me o seguinte, em termos práticos, o que é que tu sentiste? Ou seja, já nos relataste que quando chegaste aqui, vinhas no fundo do poço, não é? Usando as tuas palavras, muito mesmo no fundo do poço. E depois, o que é que tu começaste a sentir? O que é que aconteceu? Qual foi a forma como te sentiste a viver? Era aquilo que eu te estava a dizer, comecei a ver a vida de uma outra forma e a querer vivê-la novamente, a olhar para os meus filhos e a perceber eu não posso estar assim, eu não posso, posso porque é uma escolha minha, o meu estado é uma escolha minha, mas eu sou uma pessoa por norma bem disposta, alegre, e não era assim que eu estava, e pelos meus próprios filhos eu comecei a perceber que ele não era o estado que eu queria estar, e eu queria voltar a ser a Patrícia que era, e acabou por ser um processo que eu não consigo explicar a ninguém o que é que eu fiz, eu não sei. Eu acho que nem é preciso, é só mesmo o que é que tu depois passaste a sentir, como é que tu ficaste? Passei a sentir vontade de viver, passei a sentir vontade de ser alegre, de arriscar, de focar a minha vida em coisas que me trariam prazer.
não viver a minha vida em função dos outros, viver em função daquilo que eu quero e daquilo que me dá prazer fazer. Acabou por me trazer um bocadinho de tudo isso e relativizar muita coisa na vida também, inclusive ser mãe de 3 crianças, dona de casa, profissional e por aí fora. Ai meu Deus, e a casa toda desarrumada. Não quer saber, está desarrumada, arruma-se amanhã. Que é uma postura que muita gente não tem, tem que ser tudo para ontem, está tudo pronto para ontem. E depois gera uma pressão tremenda, não é? verdade. Que muitas vezes se transforma em ansiedade e por aí fora. Agora, eu aprendi, acho que voltei a aprender isso tudo, acho que voltei a pensar, não, a vida é para ser vivida, ela é muito curta e é para ser vivida. E vives a vida hoje? Vivo, todos os segundinhos que posso, sim. Tita, temos todos os nossos momentos, como é óbvio. Com certeza, claro. Todos. E acho que teremos sempre, não é? Porque a vida é mesmo isto, Sim, mas é um amontoado de desafios. Acabamos por... Tu sabes, houve outro, há um ano, faz agora este mês, um ano, faleceu a minha sogra também com uma leucemia, um processo muito complicado. Que aliás se juntou a outro processo que ainda estava aqui superar, a desenvolver, não é? Exatamente. Ainda estava aqui em fase de resolução. De episódios. Ainda estava aqui em fase de resolução e em outubro, pronto, morte da minha sogra. Um ano e meio depois do meu pai, a morte da minha sogra. E todo o processo anterior, difícil, foi muito penoso, de muito para apoio, vocês. foi penoso, foi ver uma pessoa de quem a gente gosta, porque eu estou com o Miguel há quase 30 anos, portanto foi quase uma segunda mãe. E sem dúvida nenhuma, dizem que aquelas coisas, sogra e tal, não, a minha sogra não, era como uma segunda mãe, efetivamente. E tínhamos as nossas divergências, como toda a gente. Mas permitiu-me, eu acho que com tudo o que a PNL me deu, permitiu-me passar por mais este momento de uma forma tranquila, de uma forma que eu própria disse, quando comecei a perceber que as coisas estavam a ficar de facto complicadas, não é? E que o mais certo iria acontecer dentro em breve, eu própria dizia ao Miguel, eu não vou ter capacidade para lidar com isto, um ano e meio depois, não consigo, eu não tenho capacidade. Tens, vais ter que ter. E o facto é que tive. Efetivamente tive. Posso relatar um único momento que eu me senti de facto a ir abaixo, mas que me permiti ir abaixo naquele momento. Precisava daquilo. De largar. Depois, exatamente. Era uma forma até de fazeres alguma limpeza, não é? Foi no momento antes do funeral mesmo, ainda no velório, e senti de facto que aquilo estava a desmoronar tudo e que aquilo ia ser terrível, mas às 2x3 eu pensei, não Patrícia, deixa-te ir, isto faz-te falta, tu estás a precisar disto. Deixa sair. Exatamente, portanto, deixa-te ir, e tive ali 15 minutos que chorei, parecia como o mundo ia acabar. E ao fim daquele tempo, acalmei, tranquilizei novamente, um momento difícil, claro que sim, mas acabei por me perceber a mim também e por me conhecer um bocadinho mais e perceber-me quando é que eu tenho que fazer e quando é que eu tenho que me deixar ir. Essa é uma das grandes aprendizagens que nós fazemos com a programação neurolinguística, não é? Eu acho que é a capacidade de nos conhecermos melhor. Sem dúvida. E de nos respeitarmos dentro desse conhecimento, não é? Sem dúvida. Respeitarmos a nós, respeitarmos a nossa mente, as nossas necessidades, respeitar o nosso corpo. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. E isso foi uma das grandes aprendizagens que eu levei daqui, sem dúvida nenhuma. Acho que estamos a aprender todos os dias, não é? Aprendemos todos os dias um bocadinho. Mas eu acho que sim, que foi uma das grandes aprendizagens. Mas houve mais. Porque eu sei que, para além desta situação muito desafiante na tua vida, de repente, em termos profissionais, aconteceram umas quantas coisas, não é? E tu não vinhas à procura de apoio em termos profissionais, não é? Não, aconteceu. Efetivamente não. Lá está, ao fim dos 3 anos na contabilidade, com a minha idade, começas a pensar, eu não vou sair daquela empresa, estou há 17 anos, tenho 44 anos, eu não vou para lado nenhum, não vou sair dali. Sim, nós portugueses temos aquela coisa da nossa zona de conforto também, portanto,
deixei-me semi-estar na minha zona de conforto. E comecei a pensar, mas a contabilidade não é o que eu quero, não é o que me alicia, não é nada. E houve episódios engraçados neste meu processo de passagem para a parte comercial da empresa. E quando eu fui fazer a entrevista com o nosso diretor comercial, estava o nosso diretor comercial e estava um diretor de agência, e quando eu fui fazer a entrevista, marcámos, porque eles só me conheciam da contabilidade, se é que eu posso dizer que me conheciam, não é? Mas pronto, sabiam que era a Patrícia que estava na contabilidade, de fones o dia inteiro a ouvir a sua bela música e a trabalhar, e que não falava. Área comercial sem falar não dá, Não né? dá, pois. Não. E então a bela da Patrícia vai para a entrevista e senta-se na cadeira e a primeira pergunta que lhe é feita: mas tu falas? E eu, bom, sim, estás ali calado o dia inteiro, não falas com ninguém, estás sempre a trabalhar. E eu, tenho de trabalhar e não preciso de falar com ninguém, mas falo. E pronto, e no fim da entrevista, claro, fizeram-me várias perguntas, se era aquilo que eu queria, que sim, claro que sim. E no fim da entrevista olharam os dois um para o outro, o diretor da agência e o diretor comercial. Sim senhor, fiquei surpreendido pela positiva, ela afinal fala, e fala bem. Portanto, lá está, nós não precisamos das coisas, vamos usá-las para quê, não é? Mas quando precisamos elas estão lá, efetivamente. Pronto, e então, na altura, nós temos duas vertentes na empresa, temos a parte de gestor comercial que está com vínculo afeto à empresa, portanto com um ordenado base, normal, todos os meses, fazes ou não fazes, pronto, está lá o ordenado. E temos a parte de promotores que trabalham a recibos verdes, portanto sem vínculo contratual com a empresa, diretamente, mas que têm ordenado a recibos verdes, escrituram, recebem, não escrituram, não recebem. E era aquilo que eu queria, efetivamente. Promotora, está metido na minha cabeça, vamos para a promotora. Então, mas e tal, e então e se não escriturares e tens 3 filhos? Eu, não interessa, é isto que eu quero. Mas antes de ires para a promotora, passei pela área comercial. Passaste por gestora comercial, Exatamente, certo? Exatamente. E o que é que aconteceu aí? E aí aconteceu que os meus resultados começaram a aparecer ao fim de 6 meses. Ao fim de 6 meses de eu estar no departamento, efetivamente comecei a ter resultados ao nível dos melhores comerciais da empresa. Promotores, neste caso, porque já eram quase todos, eram todos promotores. Ao fim de 6 meses? Ao fim de 6 meses, sim. Comecei efetivamente. Pessoas essas que estavam lá há quanto tempo para ter esses resultados, mais ou menos? Já 10 anos. Ok. E ao fim de 6 meses, depois de vires do fundo do poço, não é? Depois de vir do fundo do poço. Tu estás ao resultado dos melhores na empresa, Sim, que lá estão sim. há 10 anos. Sim, Okay. 10 anos, sim. Mais ou menos, mais coisa, menos coisa, sim. Pronto, e efetivamente depois na área comercial, porque eles também tinham receio pela minha parte pessoal, o facto de ter 3 filhos e depois se ela não escriturar não vai receber dinheiro e a estabilidade económica dela e pronto, acabaram por se preocupar com isso. E ao fim de, portanto, eu mudei ao fim de 1 ano e meio, mais ou menos, sim, porque foi agora em outubro, ao fim de 1 ano e meio, bem, Patrícia, então, vais finalmente passar a promotora, porque efetivamente justifica-se neste momento, os teus resultados estão a aparecer, e tenho receio, claro que sim, quem é que não tem? É uma mudança radical na minha vida, a estabilidade financeira, para uma estabilidade financeira que eu tenho a certeza que vou ter, porque eu vou conseguir, mas pronto, assim, arriscar um bocadinho, mas que eu acho que faz falta. A vida também é feita de desafios. Ai, sem dúvida, não é? E é o que de alguma forma também nos dá cor à vida, não é? Sim, é verdade. Olha, e nesse teu percurso pela área comercial, e que foi muito rápida toda essa passagem, não é? Ou seja, é rápida a mudança, é rápido o chegar dos resultados e rapidamente ir para outro patamar em que efetivamente desejavas estar. Sim. Sentiste que tiveste ajuda de algumas ferramentas da programação neurolinguística para esses resultados comerciais, para esses resultados em termos profissionais? Como eu sempre te disse, Tita, eu não te consigo dizer, acredito que sim, mas como eu te digo e como eu digo aos nossos alunos agora, não é? Aos teus alunos que eu vou apoiando de alguma forma, está no músculo,
E se me perguntarem o que é que fazes, eu não consigo dizer. Eu acredito que faça milhares de coisas que a PNL nos dá. Mas que estão ao nível inconsciente já, Exatamente. Não é? E que eu não penso, eu preciso de fazer isto, eu vou usar esta técnica assim para conseguir aquilo. Eu não consigo pensar assim. Aliás, eu acho que se pensar assim, eu não chego fazes. lá. Mas isso é o que de maravilhoso tem a PNL, não é? Sim. Que instalamos em termos inconscientes e às tantas aquilo fica automático em nós, eu não é? consigo, lá está, é aquilo que eu digo, a única coisa que eu tenho plena consciência e que uso conscientemente, às vezes, quando me apercebo que estou a chegar ao ponto que não quero estar, quando necessitas de ir é a música, são as âncoras. Mas ainda assim aquilo é uma coisa que me está enraizada em todo o lado, porque eu estou constantemente com a música atrás de mim. Esteja a fazer o que eu fizer, a música está comigo. Mas que são coisas diferentes. Naquele momento, quando eu preciso, puxa-se ali mais um bocadinho, efetivamente. Inclusive, ainda por acaso esta semana pensei nisso. Mesmo a nível de músicas, nós temos músicas que ancoramos de uma forma negativa. Uhum. E mesmo a nível de músicas, eu posso te dizer que havia uma música pouco antes do meu pai falecer que eu adorava aquela música. Adorava e continuo a adorar. Atenção, adoro aquela música. Pouco antes do meu pai falecer, eu passava o dia a ouvir aquilo. Mas não é uma música alegre, não é uma música bem disposta. E é uma música que a letra poderemos levar, lá está, para alguém que nos ajudou ao longo da nossa vida. Uhum. E eu, depois do meu pai ter falecido, não sei porquê, mas eu comecei a associar aquela música à morte dele. E então sempre que aquela música dava, eu tirava a música. Não conseguia. E continuo a adorar aquela música. E a semana passada, há 2 semanas, pensei assim, mas bolas, eu adoro esta música e vou deixar de ouvir por causa disto. Não. Foi pura coincidência. Não me perguntes, lá está, que técnica é que eu usei, o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, não interessa. O que é certo é que hoje eu ouço aquela música sem associar aquilo à morte do meu pai. Isto, posso dizer, aconteceu há 2 semanas, tanto, porque efetivamente era uma música que me trazia para baixo. Uhum. Neste momento já não, neste momento é uma música como outra qualquer que eu ouço e que eu gosto. Fantástico. Portanto, é assim, são estas coisinhas, estas pequenas coisas que nos fazem, pequenas grandes coisas. Pequenas grandes coisas que fazem a diferença, sim, não é? sem dúvida, sem dúvida. Patrícia, o que é que tu dizes hoje a ti mesmo? O que é que te dizem os teus pensamentos? Para viver a vida o melhor que posso, o melhor que eu sei e para aproveitar cada segundo da vida, não deixar nada por fazer e que conseguimos tudo aquilo que nós quisermos. E temos tudo dentro de nós, basta assim um gatilhozinho. Eu adoro ouvir estes pensamentos, adoro, porque eles vêm sempre com uma carga de positividade muito grande, não é? É verdade, é viver a vida, ela é curta e é aproveitá-la ao máximo que nós pudermos, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, minha querida, muito obrigada pela tua partilha aqui connosco. Nada.